Ai, desculpa, a gente estava sem som. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde. Está muito feliz com o quarto encontro do ciclo Mulheres, Plantas e Cura, com esse tema tão sincrônico como a transformação, a compostagem, a transformação, no momento que a gente está quase transformando tantas coisas para o melhor aqui nesse nosso território, nesse país, nesse planeta. Hoje a gente recebe a Luísa Cavalcante, a Helena Tenderini, a Sanderline Ribeiro e a Ana Cláudia Rodrigues. Muito bem-vindas ao Selvagem. Vocês já participaram do encontro ano passado, quando ele foi fechado, mas agora a gente está nesse modo aberto, gratuito, e lembrando a todo mundo que todas as nossas atividades agora no Selvagem, esse ano inteiro, elas são absolutamente gratuitas, e a gente apenas convida e sugere que quem quiser retribuir faça uma colaboração para as escolas vivas. O Selvagem ele apoia projetos indígenas em 4 territórios, projetos de Runicuim, projetos Machacali, Guarani e Tucano. Então, tem um link no nosso site, sempre ativo para receber essas doações, elas estão sendo muito transformadoras, a gente está conseguindo doar um valor muito representativo mensalmente, que tem solucionado questões importantes para projetos onde a cultura está pulsando, a cultura precisa pulsar para que a gente não viva a batalha de precisar estar resistindo aos ataques que existem em relação a povos e territórios indígenas ou de culturas tradicionais. Então, para a gente é muito importante essas doações, a gente agradece quem doa, e a gente está mostrando também no site um relatório escrito pela Crista Quá, que coordena essa relação, desse diálogo, desse projeto. Então, se quem for no site pode olhar os relatórios que a Cris está escrevendo, contando o que está acontecendo em cada um desses projetos. Então, sejam bem-vindos a visitar o site e visitar esses relatórios. Então, hoje Madá, a gente tem mais alguns recados, né? Sim, hoje é o último encontro, mas terça que vem, com as mediadoras, a Ana Paixão de Carvalho e a Marília, a gente vai fazer um encontro para a comunidade. Então, quem quiser chegar, a gente vai colocar as informações no Instagram. E antes de passar a palavra para nossas queridas mediadoras, a gente queria agradecer a Saúva pela parceria da colaboração com as Escolas Vivas, a nossa equipe, a Isa, a Laís, a Vicky, ao Instituto Sua Ciência, a Débora, a Ju, a Eline, que estão fazendo e cuidando dessa transmissão e de todo o ciclo. Muito obrigada. A Comunidade Selvagem, a Cris Muniz, que cuida do disparo de todos os e-mails, a Nós Audiovisual, que cuida das legendas para o inglês, de todas essas conversas, também a equipe de transcrição da comunidade, que faz a transcrição de tudo que vem sendo falado esse mês todo, a Elisa Mendes pelas animações, a Shono pelas artes, e ao Tércio pela trilha sonora, muito obrigada. E a gente agradece, claro, a Chão, o Coletivo da Terra, da Marília e a Ana. Sim, a Marília e a Ana são portais para a gente aqui do Selvagem,
para esse mundo maravilhoso de mulheres, plantas e cura, de rezadeiras, de curandeiras, parteiras, herveiras, raizeiras. Para a gente, assim, é uma grande alegria ter conectado, dado as mãos. A gente está mais forte com vocês e espera que vocês possam sempre contar com a gente. Esse ciclo é maravilhoso. Quem não assistiu os outros encontros, a gente sugere que visitem, estão no site, visitem as gravações. E é um ciclo que é um lugar que dá vontade de morar, um lugar de um mundo que realmente assim conta com muita potência, muita força, muita fé, esperança, energia. E isso nos nutriu durante esse ciclo. Espero que quem acompanhou tenha se sentido também tão nutrido como a gente se sentiu. Então, muita gratidão, muita emoção. É triste a gente estar encerrando, mas a gente sabe que a gente não larga mais a mão de ninguém, que a gente está junta, que a gente está nessa ciranda e que a gente vai dançar muitas vezes juntas. Obrigada, bem-vindas à casa de vocês. Boa live. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas e todes. Ana, Madá, Marília, Laís, toda a equipe Comunidade Selvagem. Hoje a gente está aqui num dia de celebração, né, do encerramento do nosso segundo ciclo Mulheres, Plantas e Cura. Quero agradecer demais toda essa trajetória da gente até aqui. Tem sido bonita, tem sido potente, tem sido forte e enchendo a gente de muita alegria, de muita esperança e de muita vitalidade, né? Sobretudo agora, nesse momento. Eu sou a Ana Paixão e junto com Marília Nepomuceno, a gente articula e tece em parceria com o Selvagem esse ciclo, Mulheres, Plantas e Curas, que chega na sua segunda edição, né, agora. E a gente faz parte da CHAM, Coletiva da Terra, que foi fundada ainda num período pandêmico, em 2020, por 4 mulheres aqui de Pernambuco, que sou eu, Marília, Tita e Mari Sobral. E a gente vem desenvolvendo trabalhos colaborativos junto aos territórios e comunidades indígenas e tradicionais aqui de Pernambuco, em projetos agroecológicos, culturais e artísticos. Bom encontro para a gente hoje, muito feliz com as nossas convidadas que daqui a pouco vão aparecer aqui. E só para dizer que vocês podem ir comentando aqui no chat e a gente vai reunindo essas perguntas e ao final a gente repassa as perguntas e as nossas convidadas vão respondendo, tá bom? Então fiquem tranquilos, podem ir colocando aqui no chat que a gente vai recolhendo essas perguntas e os comentários e para o final na segunda metade da live a gente faz esse repasse aqui. Passar a palavra para Marília, Liazinha. Boa tarde, hoje eu estou com uma parte do meu par de crias. Boa tarde, gente. Eu fico doidinha quando eu estou no celular, tá? Então, essa câmera mexe muito, porque eu fico tentando ajustar aqui. É um prazer estar com vocês nessa última live, desse último ciclo deste ano de Mulheres, Plantas e Cura. E eu fiquei com a tarefa de chamar para conversa, chamar para essa roda, chamar para esse momento de encerramento 3 grandes mulheres, às quais eu tenho uma imensa admiração, assim como todas as outras que passaram aqui no ciclo e tantas outras que a gente lida e trabalha junto nessa chã de terra. Chã, para a gente, tem o sentido de território, de lugar, de chão. E assim, com o coração pulsante e radiante que eu chamo para esse encontro, onde a gente vai pensar e trocar e compartilhar sobre as noções de compostar e transformar os ciclos de vida a partir das trajetórias de Sanderline, Luísa, Helena e Ana Cláudia Rodrigues, essas 4 mulheres. Eu falei 3, porque eu estou maluca. Sanderline Ribeiro, vou ler rapidamente a mini bio de cada uma delas, para que elas cheguem aqui com uma apresentação sobre que universos elas têm tecido nesse mundo.
Sanderline Ribeiro é uma indígena e pajé do Rio Tinto, da Paraíba. É pedagoga, educadora e mestre em Ciências da Religião pela UFPB e professora da Educação Básica. Sanderline integra o grupo de plantas medicinais formado por lideranças indígenas, pajés, curandeiras e raizeiras, acompanhado pelo DICEI Potiguara e a Articulação de Mulheres Indígenas da Paraíba, a AMIP. Sanderline é filha de indígena potiguara, neta de parteira, curandeira e benzedeira. Há mais de 10 anos, Sanderline dedica sua trajetória aos trabalhos de cuidados repassados pela ancestralidade e assegurados pela espiritualidade. É um prazer estar novamente com Sanderline aqui. Quem estava no ciclo ano passado, que foi fechado, teve a oportunidade de conhecer Sanderline. E hoje, nesse ciclo aberto e gratuito, a gente convida a Sanderline para trocar e conversar com um número ainda maior de mulheres que querem pensar mulheres, plantas e cura nesse mundo de hoje. Além de Sanderline, nós vamos conversar com Luísa Cavalcante, que é uma mulher negra, super articulada, aqui na zona da Mata Norte, onde eu também moro. É uma agricultura afroecológica, educadora popular, mãe, avó de Ágata, amiga de Lia, e benzedeira. Luísa é matrigestora do Sítio Ágata, que leva o nome da sua neta, que é um espaço de vivências agroecológicas, feministas e antirracistas. Luísa preside a Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia, Sítio Ágata, e é alguém que eu tenho um carinho enorme, imenso, e estou muito feliz de ter aqui para ser uma das chaves que vão fechar esse ciclo. Além de Sanderline e Luísa, hoje a gente vai contar com a presença de Helena Tenderini, também moradora da zona da Mata Norte pernambucana, vizinha de Luísa, de Marília e de Ana Carvalho, que é uma mulher parteira, rezadeira, capoeira, artista e detentora de saberes e práticas de cuidados com plantas, ervas medicinais e saberes das mãos. Helena é mãe de 4 crianças, vive com sua família no Sítio Malocambo, aqui em Tracunhaém, na zona da Mata Norte pernambucana, e, a partir das tradições que pratica, reflete sobre o contexto das mulheres na zona da mata com as quais atua. É um prazer ter a Helena aqui, que é uma amiga também, uma parceirona. E, por fim, Ana Cláudia Rodrigues, que é uma amiga e parceira minha, de Helena, de Ana, de Luísa, e que conheceu recentemente Sanderline, né, que estamos nessa costura sem fim de redes de mulheres. E Ana Cláudia Rodrigues é alguém que eu tenho uma admiração imensa. Eu sou mestranda em antropologia na UFPE e Ana Cláudia Rodrigues é professora adjunta do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, no programa de pós-graduação em antropologia, e coordena o grupo de pesquisa AIE, o qual eu sou vinculada e gosto muito das discussões que o AIE busca inaugurar dentro da academia. O AIE é o Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica, e trabalha com as transversalidades das temáticas saúde, raça, gênero, ambiente e relações humanas e não humanas. Claudinha é alguém que chega dentro do universo da academia, das universidades, e traz junto com ela, hoje eu estou chorona e emocionada, e Claudinha traz junto com ela um monte de corpos que historicamente estavam fora da academia, e é, assim, alguém de uma relevância enorme dentro do departamento, e eu sou gratíssima. Eu não sou orientanda de Claudinha, antes que alguém pense isso. Eu sou gratíssima por saber que Claudinha emprega sua vitalidade, sua potência e sua disposição no mundo, disputando o espaço da academia. É um prazer estar com vocês todas juntas, e a gente convida vocês a falar um pouco sobre suas trajetórias, para que a gente possa costurar nessa grande coxa de retalhos, que é esse mundo e essa existência que a gente vive, experiencia aqui, para que a gente possa entender como compostar e transformar nossas trajetórias no meio dessa paisagem tão arrasada, tão destruída, que estamos acostumadas a ouvir e a saber que, de fato, está acontecendo, né, uma destruição grande nesse mundo, e poder conversar e saber que existem mulheres como vocês em seus universos, em seus
em suas paisagens de existência, é assim, é vitalizador, é transformador e ajuda outras pessoas a compostarem suas existências. Então, é um prazerzão estar com vocês aqui hoje, finalizar esse ciclo de mulheres e de pessoas que querem pensar plantas, humanos mais que humanos e cuidados entre humanos e os territórios. Eu convidaria agora Sanderline, que foi a primeira que eu chamei para falar 10 minutos, depois Luísa para falar 10 minutos sobre suas trajetórias, depois Helena, depois Claudinha. E quem estiver assistindo a gente, fica à vontade para trazer questões, perguntas. Hoje a ideia é que a gente converse com leveza para a gente finalizar esse ciclo como as existências da gente deveriam ser, felizes, celebrativas e com leveza. Uma boa tarde e uma boa conversa para a gente. Boa tarde, minha gente, boa tarde. É com muita honra que estou aqui mais uma vez, mais um ano, partilhando as experiências da vida e somando conhecimentos com tantas mulheres maravilhosas que estão nos seus espaços fazendo a diferença. Vamos dizer aqui onde eu estou localizada. Eu também estou localizada no litoral norte, só que da Paraíba, no município de Rio Tinto, que é uma das cidades que compõe o território potiguara, que é composto por Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição. E desde já estejam convidadas e convidados a um dia virem conhecer aqui o canto da Jurema, que é desse canto que eu falo. E sou mãe de 3, né? Tenho uma mãe idosa, que cuido dela também, somando aos cuidados com tantas pessoas que chegam. E, além disso, tenho na missão, né, de dar continuidade ao trabalho que era antes desenvolvido por minha avó, Teodora Ribeiro, né? Então, nessa missão que me é confiada, né, nessa trajetória de vida, foi chegando muita gente que encontrou, né, ao me encontrar, também um lugar no qual poderia voltar às práticas tradicionais de cura, a sentir o apoio, o socorro que as plantas medicinais trazem, né, para a nossa vida, além de um resgate profundo na ancestralidade e fortalecimento da espiritualidade através da cabocla Jurema, que é a minha mestra, que é a minha mentora espiritual. Ela sim é a doutora, ela sim é quem comanda todos os trabalhos. Esse ano, algumas pessoas tiveram, né, a oportunidade de a gente se encontrar no encontro de saberes da Caatinga, e lá a gente teve algumas experiências, né? Vivenciou alguns momentos maravilhosos, nos quais a gente esse ano não teve roda de parteiras, mas, orientada pela Cabocla Jurema, em um dos dias do evento, eu comuniquei a um pequeno grupo de mulheres que a Cabocla solicitava que eu reunisse mulheres e fizesse uma roda das cachimbeiras. E eu contava nos dedos, né? Achava que ia ser poucas mulheres que estariam ali, e eu não sabia o certo que ia acontecer. Eu achava que era só pegar o cachimbo, pegar as ervas e ritualizar. Mandar fumaça para quem precisasse. E, para nossa surpresa, não só minha, mas de todas as mulheres que estavam naquela roda, né? Em primeiro lugar, a surpresa foi minha, porque eu achava que eram 9 mulheres no máximo. Quando eu chego na roda ao redor da fogueira, eu não tinha nem como calcular a quantidade de mulheres que estavam lá presentes. E fui recebendo as orientações, né? Umas mulheres iam acender o cachimbo, aquelas que já tinham a prática. Outras que estavam chegando pela primeira vez iam fazer o processo de iniciação no cachimbo. E as mulheres que não tinham chegado com cachimbo iam receber a defumação. E foi um momento lindo, porque nessa hora, quando a fumaça é espalhada naquele espaço ao redor da fogueira, por entre as mulheres, a gente recebe, naquele momento, uma das companheiras que estavam lá, que chega e diz assim: Pajé, tem uma moça que está passando mal.
E quando eu escuto, eu imediatamente disse, traga ela para cá. E quando trouxeram, era uma jovem que reclamava de muita dor. E a princípio eu achava que era apenas precisava de limpeza espiritual, era algo energético. E a gente começou a colocá-la no meio da roda, fechamos o cerco, era uma roda só de mulheres. E iniciamos todo o processo de defumação, de cantos, rezos. E depois que eu já tinha feito todo o processo de limpeza na moça, na jovem, eu observo que a barriga dela começa a aumentar um pouco. E quando eu vi essa cena, eu disse, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E deixei seguir o fluxo, a gente continuou no rezo, e seguindo as orientações da Cabocla Jurema, eu pedi que ela agachasse, ela ficou acocorada, depois, e ela gemendo de dor, e a gente cantando, rezando, defumando. Uma outra amiga que estava lá presente foi por trás da jovem, apoiou a cabeça dela no colo, e aí, nesse momento, ela já foi deitando e iniciou um trabalho de parto espiritual, né? Um trabalho de parto energético espiritual, que na hora não deu tempo de parar e explicar para as mulheres que estavam lá o que é que estava acontecendo. Eu disse, vamos deixar, vou seguir o fluxo, e no final é que eu vou buscar explicar o que é que está acontecendo aqui. E a moça gritava, gritava, e eu, de vez em quando, perguntava a ela, como é que você está? Ela, só muita dor, estou com muita dor nas costas, parece que está partindo atrás aqui nas minhas costas, e a dor vai passando aqui no pé da barriga, e eu não sei o que está acontecendo. Isso é desse jeito mesmo, vamos respirando, vamos ajudando, vamos seguindo aqui no rezo, na defumação, e todas as mulheres conectadas naquele momento. E naquele momento, eu entendia que a moça estava passando por um processo de parto energético e espiritual. E sem a conhecer muito, continuei seguindo o fluxo. Depois que ela conseguiu, né, dar um forte grito, a dor cessou, ela voltou a respirar normalmente. Fui orientada para colocá-la sentada, sentou-se, o gatinho que ela carrega para onde vai, chegou, se aproximou dela, e agora, minha filha, como você está? E ela disse, agora eu estou bem, mas parece que eu ia morrer. Era uma dor infinita que parece que eu ia morrer. E aí, tudo bem, ela já estava bem, eu fui explicar às pessoas o que é que estava acontecendo, né? Que ali se tratava de um parto energético espiritual. E o interessante é que, na hora, eu não sabia, antes dessa explicação, dizer o que estava acontecendo. E algumas mulheres que estavam na roda, que presenciavam, perguntavam, mas o que é que está acontecendo com ela? Ela está passando mal? O que é isso? E outras diziam, não, ela está na mão da pajé, ela está segura. A pajé sabe o que está fazendo. E outras mulheres diziam, ela está parindo por todas nós. Então, eram dores naquele momento que a moça sentia, depois fui conversar com ela a parte, de um aborto que ela teve há mais de 8 anos atrás. Era a lua cheia, né, um momento, período forte, né, que a natureza está em movimento, e naquele momento que ela estava passando perto da roda, né, das cachimbeiras, foi quando as contrações dela iniciaram, e nesse movimento ela começou a sentir, né, as contrações, as dores, sem entender muito. A menstruação dela fazia um bom tempo que não descia, e depois desse momento, né, que a dor cessou, a menstruação desceu, né, que é o que geralmente acontece quando as mulheres passam pelo processo de parto normal, e fui explicar para ela, né, posteriormente, que ali foi um momento em que o corpo dela, o útero dela, trazia essa memória dessa criança que não teve o direito de nascer porque ela sofreu um aborto, né, passou por um aborto,
E naquele momento houve a cura dela, né, a cura dessa memória uterina, e que a gente tinha sido escolhido para conduzir e presenciar esse momento maravilhoso, né? E depois eu falo mais sobre essas questões, se precisar esclarecer sobre esses partos energéticos e espirituais, porque ela não foi a única pessoa, a única mulher que passou por esses processos. Eu já acompanhei umas 2 outras mulheres, né, que vivenciaram essas situações, uma no processo de vaporização do útero, e outra quando eu já estava, tinha passado na noite anterior em ritual com a Sagrada Medicina, e no dia seguinte foi um dia de conexão com a natureza, e a moça, quando foi vivenciar um momento de passeio de barco, entrou também em trabalho de parto energético espiritual. E estou aqui também para partilhar, mas acolher outros conhecimentos que porventura a gente possa vir somar aqui. Então, deixando claro, né, parto mesmo natural de pessoas, de criança nascendo ainda não fiz, minha avó que fazia, mas já tenho uma experiência aí nos partos espirituais, né, e que tenho acompanhado como algo lindo, e espero, almejo, um dia estar escrevendo ou registrando esses relatos de experiências e trocando também, né, os conhecimentos com quem também, porventura, tenha essas vivências, né? Agradeço mais uma vez. Daqui a pouco a gente retorna para falar um pouco mais. Gratidão. Obrigada, Sanderline. E assim, eu acho que a gente merecia sempre fazer uma ode ao Encontro Saberes da Caatinga, que é mencionado em todas essas lives. É um espaço super importante de fortalecimento de pessoas que estão em busca de conhecimentos contra-hegemônicos ou não hegemônicos, né, dos saberes e práticas das plantas e de outros seres mais que humanos. E obrigada, Sanderline, por ter trazido esse relato para a gente, para o selvagem, para essa chã selvagem, para esse chão selvagem de mulheres, plantas e cura. E eu acho que, em conversa, quando Sanderline trouxe um pouco disso que aconteceu no Encontro Saberes da Caatinga, que eu estava no Encontro Saberes da Caatinga, mas eu não presenciei, não soube disso que tinha acontecido. É um espaço onde acontece muita coisa ao mesmo tempo. E acho que é uma oportunidade de agora deixar público para o mundo que quem tiver interesse em conversar sobre partos espirituais, Sanderline é alguém que está envolvida e empenhadíssima nisso. Luísa, querida, queres chegar nessa roda poderosa com todo o teu axé? Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? De onde cada um está nos vendo nesse momento. Falar que é uma honra imensa, gente, estar aqui novamente com vocês, compartilhando, mas aprendendo, né? Que maravilha ouvir você, Sanderline, e toda essa experiência do parto espiritual. É muito rico, né? Muita aprendizagem mesmo. Grata por compartilhar com nós. E é isso, eu sou Luísa Cavalcante, eu sou a quarta mulher, quarta geração de mulher do povo nibundo vivendo em diáspora. E isso é uma história muito importante na minha vida, né? E que vai me fazendo quem eu sou, saber de onde vim, né? Ter convivido com minha avó, que viveu 105 anos, ter escutado as histórias das mais velhas enquanto criança e depois de adulta, e linkando todas as histórias a partir também da fala da minha afinada avó Honorata. E nessa trajetória de vida, de ancestralidade, as plantas sempre foi um encantamento na minha vida. Quando criança, eu via a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as comadres, né, ali que moram naquele território, sempre falando das plantas, cuidando com as plantas. Eu lembro um dia, eu tinha uns 7 anos,
e brincando, a gente tudo brincando pela manhã, as crianças, aí de repente me param, minha mãe, minha avó, minha tia, as comadres estavam reunidas, e ela, peraí, menina, aí param, me olham e dizem, tá com sarampo. Aí já me recolheram para um quarto. E eu chorava, mas eu não tô com nada, eu tô bem, eu quero brincar. Não, você tá com sarampo. Aí já veio o cuidado, né, de fazer um chá com a planta, me dar, pegar o sabugo, o cabelo do milho, né, que você pega a boneca de milho e aquele cabelinho que ela tem, fazer um chá com aquilo e me dar. Depois jogar caroços de milho embaixo da cama. Então, todo um ritual para cuidar do sarampo. E eu que achava que não tinha nada, né? Só esperneando, eu queria brincar. Então, esses cuidados, esses momentos, eles foram me marcando e trazendo conhecimentos na minha vida, fazendo sempre eu observar o meu entorno, observar a mim mesma, né? Como hoje em dia observo esse processo de pandemia, esse tempo, ele foi muito desafiador, tem sido, né? E alguns momentos eu me senti também mal, assim, né? Fraca de saúde. E observando em torno de mim as plantas que começaram a ficar abundantes, né? E é o lugar onde eu estou circulando, flores e plantas, assim, em abundância, ela está me dizendo algo, né? Então, perceber de tomar o banho com as flores, de tomar o chá com a planta, e me sentir, né? Me sentir mais fortalecida. Esse tem sido também uma outra observação, conhecimento que eu trago desse lugar da minha infância, desse trato com as mais velhas, de observar o jeito delas fazerem esse processo de cuidado, né? E nesse lugar também a gente vai observando a transformação, como a minha filha, ela também vem trazendo isso. E, posteriormente, como minha neta também vem trazendo, né? De conhecer, de falar sobre, eu gosto mais dessa e daquela, e de receitar. De chegar alguém que está dizendo, estou sentindo uma coisa, estou sentindo uma dor, ou estou com uma coceira, e ela ir buscar a planta, né? Dizer, use isso aqui, tome um chazinho com essa, entende? Isso tem sido, assim, uma riqueza para a gente, sentir, observar, né? Vivenciar esse lugar de como esse conhecimento ele vai se repassando, né? De geração em geração. Então, era minha mãe com minha avó, minha mãe, eu, minha filha, minha neta, e eu acredito que vai dar continuidade sempre, né? E é muito um processo ancestral. Eu sinto, muitas vezes, quando alguém se achega, dizendo, não, passa um ramo em mim, faz um benze, e nem sempre sou eu a pessoa, nem sempre sou eu chamada a cuidar daquela pessoa ali, né? É algo assim que sinto aqui, é como que me diz aqui no ouvido, sabe? Não, preste atenção, encontre quem é que vai cuidar, né? E muitas vezes tem outras pessoas em torno, então olhar nesse entorno e sentir é algo assim muito especial, porque eu sinto, é como que eu estou vendo aquela pessoa, você, né? Você é quem vai cuidar. Então, eu vou lá, converso e peço. Você encontre uma planta e reze aquela pessoa. Às vezes a pessoa se surpreende mesmo, né? Como eu nunca fiz, mas é um momento, sinta, né? E dá certo, e é isso mesmo. Eu própria me surpreendo também, sabe? Nesses momentos assim. Eu costumo me surpreender, né? De como que eu estou sabendo disso? Como que eu estou ouvindo isso, né? Como que eu sei que é esta pessoa? Então, isso acontece muito, né? Outras vezes de me pedir um chá, um remédio, já precisa me passa um remédio, estou sentindo isso ou aquilo. E qual a planta que vai servir para aquela pessoa? Então, é algo que eu peço para a ancestralidade me oriente.
e saio caminhando no campo, né, em busca. E tem um momento que uma planta me chama. Eu sei que essa planta que eu vou colher e que vou fazer o chazinho daquela pessoa, ou muitas vezes um banho para aquela pessoa. Então, é algo que eu agradeço muito. Sou muito grata à ancestralidade, à espiritualidade, por esse cuidado, por essa escolha também, né? Então, todo dia eu digo, eu estou aqui, eu estou aberta a servir, né? A receber o bom e o melhor e pôr a serviço. É muito especial sentir esse lugar. Mas é um lugar também de cuidado, de autocuidado também, né? De pedir para essa mesma espiritualidade te proteger, te orientar, te dar sabedoria, não é? Porque a gente também tem que, quando se põe a serviço, de esquecer-se. E às vezes vai, pega muitas energias. Eu não sei se isso se dá com você, Sandelene, Helena. Não sei se vocês passam por esses momentos de, às vezes, né, a gente recebe uma energia que está além de nós mesmas, né, e a gente, depois que se dá conta, eita, era muito pesado isso, e eu não deveria ter pego só, né? Então, muitas vezes eu preciso ter esse lugar, sabe, de perceber que não é para mim só, primeiro que não é para mim, e se é para mim, se é para mim só, ou se eu tenho que chamar alguém para estar comigo. E vários momentos eu percebo isso, eu preciso chamar outra pessoa. Às vezes é minha filha. Em geral, quando é ela percebe antes de mim. É tão interessante. A Nizinga, ela percebe antes de mim, antes que eu a convide, ela já se tocou que ela é a pessoa que vai estar auxiliando naquele cuidado. Então, isso, para mim, tem sido de uma é de uma riqueza, a palavra é essa, né? De riqueza, muita riqueza. Vivenciar esse lugar, sabe? E de estar sempre a ouvir. Às vezes também não é só o cuidar com a planta, é mesmo a palavra que está aqui, ela está sendo dita assim no ouvido, né? Às vezes eu boto a mão. E quando eu me recuso a escutar, eu fico com dor de ouvido, é incrível. Recentemente aconteceu. Havia sempre um cochichado aqui, mas eu não estava querendo ouvir. Aí meu ouvido começou a doer, assim, a doer. Eu, como que eu estou com a dor no ouvido? Não era dentro do ouvido, né? Não eram os tímpanos. Era assim, essa borda tinha uma dor. Aí eu me toquei, disse, bom, vamos lá, Luísa. Quem é que você não quis ouvir? O que é que você não quer ouvir, né? Vamos relaxar, se reconectar. E foi assim, curou-se, sabe? Eu fui me dando conta do que eu estava a fazer, pronto, passou a dor e as coisas foram acontecendo, foram entrando nos seus lugares. Essas vivências têm sido muito especial, né? E ela vai passando por esse campo de estar observando a natureza, né? Toda essa natureza no meu entorno, além da minha natureza, observar essa outra natureza, essas outras naturezas que estão em torno de mim, observar, ouvir, né? E conviver com elas, lidar com elas, aprender com elas, tem sido assim de uma profundidade. Esses dias eu tenho estado só, a minha filha foi para a cidade grande, né, estudar. E a filha dela disse: "Eu vou junto", não quis ficar de jeito nenhum sem a mãe. Então eu estou só, né, nesse fisicamente assim. Estou sem vizinha do lado. E é um outro momento de aprendizado. Reconhecer-se acompanhada. Se reconhecer acompanhada, inclusive encontrar um outro tempo para novamente observar. Observar o entorno, conviver com esse entorno. Esses dias têm sido muito especial para mim, muito especial, né? E dias assim onde eu me reconectei com vocês, meninas. Senti muita saudade de você, Ana Carvalho. Senti muita saudade de você. Agora quem se emocionou foi eu, viu, Marília? Porque assim, as flores vindo
as folhas, sabe? A Meracilina tá fantástica, e ela, assim, tem falado comigo, tem me cuidado, e eu me conectei muito contigo, senti muita saudade, desejando muito tua presença, conversar contigo, trocar contigo, sabe? A colônia, os pés de colônia super florado, assim, eu tenho coletado, mas cada cacho que eu tiro, eu penso em ti também, tem sido, assim, bem importante. E você, Marília, que me trouxe essa conexão, que me trouxe para essa, para essa amizade maravilhosa. Então, tem sido dias, assim, bem intensos, bem incríveis, e a Helena sabe que é presente sempre, né, Helena? Sempre. E aí, dizer para vocês, assim, a gente vai falando disso porque tem, né, a gente vem de outros caminhar, e tem o sentido também de Janira, muito presente. Beija-flores esses dias aos montes. Então, todo dia, de Janira por aqui, né? E quando me lembro, quando me vem essa lembrança, essa presença, eu fico novamente me perguntando, o que quer me falar, né? Que aprendizado eu preciso ter aqui nesse entorno, nesse quintal, quando essas presenças estão, quando o Djanira me vem, e, consequentemente, Helena, o que eu preciso aprender? Então, é disso que eu tenho vivenciado muito esses dias, né? Muito. E tem outras vivências, mas eu estou falando muito do campo muito pessoal, eu estou nesse momento muito assim, né? Para dentro, mas para fora, num ambiente incrível, mas a gente tem tido outras vivências, né? Quando sai, quando viaja, outros encontros, o encontro com as mulheres aqui em Nova Canaã, o assentamento vizinho, a gente está agora uma vez por mês, um encontro juntando as mulheres, e tem sido momentos incríveis, que aí a gente vai lembrando, vai se perguntando, e aí está cultivando o quê? Tem uma planta nova, né? Outras ficam perguntando de plantas mais antigas que a gente lidava, Luísa, tu tem mudinha, sabe? A gente está nessa troca, isso também é muito fortalecedor. Mas eu quero agora ouvir vocês e dizer que para mim está muito especial falar desse momento que eu estou vivendo agora com vocês e dessa presença, de me sentir muito acompanhada por cada uma. Obrigada. Ai, Lu, muito obrigada por essa fala acolhedora. Sarinha chegou agora, a segunda filha. Luísa citou um caderno nosso que a gente fez junto com as mulheres da Zona da Mata Norte de Pernambuco, que está dentro do material do Ciclo Selvagem, que vale a pena. Ana Carvalho, que Luísa citou agora, fez uma oficina de desenhos de plantas com as mulheres da Zona da Mata Norte. Então, assim, essa lembrança, essa memória, esse reacordamento sobre as plantas aconteceu muito forte entre dois trabalhos que a gente fez aqui, junto com as mulheres da Zona da Mata Norte, que Luísa citou agora o caderno, e a gente fez também o calendário cíclico das mulheres da Zona da Mata Norte, que é um calendário que marca o ano a partir dos entendimentos das mulheres, o que é que elas acham marcante, o que é que as mulheres da Zona da Mata, que a gente trabalhou, né, o nosso recorte de trabalho aqui na Zona da Mata, o que é que as mulheres acham importante no ano. Então, assim, por exemplo, o mês de setembro é o mês de Cosme e Damião, é o mês de plantar tal e tal cultivo, é o mês de colher tal e tal cultivo. No dia X do mês tem uma celebração e um ritual que é importante para a Luísa, no outro dia tem outro ritual que é importante para a Helena, no outro dia tem outro ritual que é importante para a Marília, no outro dia, enfim, com todas as mulheres que participaram do trabalho. Então, a gente fez vivências muito poderosas, muito mergulhadoras das nossas trajetórias, do que nos constitui enquanto mulher e enquanto pessoas que estão lidando com outros saberes mais que humanos. E foi muito bonito agora ouvir Luísa lembrando com muito carinho desse vínculo que foi criado entre Ana Carvalho e Luísa, que coordenou territorialmente
as mulheres próximas ao sítio Ágata, que foi um coletivo de mulheres que fez esse trabalho com Ana na oficina. E quem quiser ler um pouco desses quintais dessas mulheres, o caderno está no ciclo, aqui está dentro do material do ciclo, e o calendário IBIA, eu acho que também está dentro, senão a gente coloca. Muito bom. Podcast, né? E os podcasts, podcast. Tem os podcasts, exatamente, que são 3 apenas, que um é com Luísa, outro é com Helena e Paula, e outro, meu Deus, meu juízo está ruim, depois eu vou me lembrar, meu Jesus Cristo. São 3 Eu acho que foi Dona Bernadette. Dona Aqui, Bernadette, do Bonfim. exatamente, de Belém. Isso. De Belém, no Bonfim, Belém. Eu queria só trazer uma pequena história sobre esse encontro que a gente teve. Luiz, eu também estou morrendo de saudade, estou te devendo uma visita, já faz tempo que eu estou me devendo também essa visita lá no Ágata. Mas Luísa trouxe a memória desse caderno, e acho que o pessoal até colocou aí agora nos comentários, mas houve uma coisa muito bonita nesse trabalho, quando a gente sentou para desenhar, que era o fato de todas as mulheres estarem com muito medo de desenhar, né? Achando que elas não sabiam desenhar e que não seriam capazes de desenhar. E na verdade, todas elas já sabiam desenhar, né? E já sabiam desenhar porque aquele território, aquelas plantas que compõem e que constituem, que habitam e que coabitam aquele território com cada uma delas, fazia parte delas e do pensamento delas e do conhecimento delas. Então, essas plantas se manifestaram, né? Se foram expressas nesses desenhos de uma maneira muito orgânica, muito delicada e de uma maneira muito preciosa, assim, né? E Luísa trouxe essa lindeza da colônia com a mão esquerda dela. e se vocês quiserem, tá lá, deem uma olhada. Foi, inclusive, o caderno que nos conectou com o Selvagem, né, com a Ana pela primeira vez. Acho que é um ponto de origem, assim, um ponto fundante desses encontros todos que a gente tem tecendo, né, que a gente vem tecendo aqui desde o último ano. Então, vamos lá, vamos seguir. Acho que agora com Helena, né? Bem-vinda, Helena. Olá, obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É um prazer estar aqui de novo, com tanta mulher linda e incrível. É muito especial. E acho que o tema do ciclo, né, de forma geral, e o tema de hoje me cai de forma muito especial para esse momento que eu tenho vivido pessoalmente. Aí eu lembro de Marília, porque eu já dava vontade de chorar quando eu começo a falar. De pensar a vida como um ciclo, né? A vida é cíclica. E aí pensar que o nascimento e a morte, elas não são opostos, né? Eles não são opostos. Que a vida, ela, tanto o nascimento como a morte fazem parte da vida. Eu acho que quando a gente parte dessa compreensão, que não é uma compreensão teórica, né? É uma compreensão a partir da vivência de mundo que a gente pode ter. E aí, no meu caso, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como parteira, como mãe, como cuidadora, como uma mulher que faz parte de um território e também de uma vivência que é coletiva. E eu acho que eu começo a entender isso, né? A ver o mundo dessa forma quando eu me tornei mãe pela primeira vez, né? Acho que foi a maternidade que me apresenta a vida como algo que é cíclico, que não é parado, que vai e volta, né? Que está em movimento, porque quem chega é quem já partiu, né? Isso eu acho que tanto os povos tradicionais no mundo todo, né? E aqui no Brasil, os povos indígenas
todos os povos de matriz africana, né, a religiosidade, a espiritualidade tradicional, antiga, compreende isso, né, que todo bebê que nasce é alguém que já esteve aqui, é um ancestral. Então, por que que eu trago isso como algo hoje bem pessoal, nesse momento especialmente que eu estou vivendo, porque eu perdi meu pai recentemente, né, vai fazer 3 meses, e minha mãe já tinha partido, já fazia 12 anos, e agora, né, ter tanto o pai como a mãe, minha mãe de Janira, que Luísa citou, né, como meu pai, Luiz, que partiram já, entender que eles partem retornando, né? É sentir isso, na verdade, né? Eu sinto isso hoje. Assim como quando eu pari meu primeiro filho, depois minha segunda, né, minha menina, Malaika, depois meu terceiro, meu quarto, e os bebês que eu já recebi, a gente sente a presença da vida, né, nesses momentos. E assim como a gente sente a presença da vida na morte, né? Porque é isso, né? Para mim, a minha compreensão é de que a morte e a vida não são opostos, né? Elas fazem parte, o nascimento e a morte fazem parte da vida. Então, na verdade, a morte faz parte da vida, né? Eu acho que quando a gente experiencia tanto o nascimento como a morte, a gente consegue ter essa possibilidade, né, de compreender que são ciclos, né, que esses são ciclos que são ciclos da vida, né, e que fazem parte da vida. E aí, pensando assim no que vocês propuseram, né, como tema da compostagem, eu fiquei pensando muito assim, enquanto mulher, né, a gente enquanto mulher, que tem essa compostagem mensal durante um período da vida, que é a menstruação, né? E a menstruação, em várias religiões hegemônicas, né, como o cristianismo, as grandes religiões que são hegemônicas e que perseguiram, né, a religiosidade e a espiritualidade ancestral em muitos lugares do mundo, o sangue ele é repudiado, né? E enquanto que para os povos tradicionais o sangue ele simboliza exatamente a vida. E a gente, né, como mulher, nosso corpo tem esse ciclo mensal de sangrar e de compostar a terra, né? O sangue é alimento. Então, eu acho que a gente estar nesse lugar de compreensão de mundo que a vida ela é ampla, né? E que a morte ela faz parte da vida, porque a morte ela não é um fim, né? Ela é o composto para as novas vidas que estão vindo, né? E que esse ciclo da menstruação, né, do sangue, ele composta a terra, né? Quando a gente tem essa experiência de mensalmente entregar o sangue para a terra, para a mãe terra, a gente sente transformações no corpo da gente quanto mulher, né? E aí, Sanderline estava falando, né, dessa experiência do parto espiritual, energético espiritual, e eu fiquei pensando muito nisso, né, em como um corpo feminino, o nosso corpo, né, de mulher, ele carrega esse ciclo mensalmente, né, do nascimento da morte, nascimento da morte, nascimento da morte, que é um ciclo da vida. E esse ciclo que se renova, né? Esse ciclo que traz uma fase, várias fases, que quando a gente respeita, né, no nosso corpo, a gente sente que tem saúde, né? Muitas mulheres mais velhas dizem que menstruação é a saúde da mulher, né? E a gente aprendeu durante muito tempo que a menstruação é ruim, que é sofrida, que é dolorosa e tal. E como isso vem do pensamento hegemônico, né, do pensamento colonial, assim, da gente querer
do corpo da mulher ser demonizado, né? Da rejeição ao sangue, da rejeição à menstruação, enfim. São coisas que eu fiquei pensando, né, durante as falas de vocês, e também estava pensando muito nesse momento pessoal que eu estou vivendo, que eu ainda estou vivendo o luto, e acho que o luto da perda do meu pai recente, ele reacende a perda da minha mãe, né, há 12 anos atrás, de Janira, que é isso, que me coloca nesse lugar, assim, de olhar e ver, poxa, foi de onde eu vim, né? Minha mãe, meu pai, aí, consequentemente, minhas avós, meus avós, meus bisavós, minhas bisavós. E, por outro lado, quem está aqui, né, sou eu e meus filhos, minha filha, e essa continuidade, né? Tudo isso faz parte desse ciclo da vida, né? O nascimento, a morte, a morte física, mas não mas a permanência, né, da espiritualidade que faz essa renovação, né? E aí, assim, por fim, eu fiquei pensando também em como a gente vive como é que a gente vive hoje no nosso cotidiano, no mundo chamado moderno, pós-moderno, contemporâneo, sei lá, um monte de nome aí que a academia dá. O que é que nos para, né? O que é que para a vida da gente? São exatamente esses momentos, né? Do nascimento e da morte. É o que realmente tem importância. O que faz a gente parar é o que realmente tem importância. O que faz a gente parar é tudo que a gente considera prioridade, e aí, de repente, não é prioridade, porque o que é prioridade é quando um bebê nasce, é quando uma pessoa morre. A gente para, e a gente para de uma forma que todo mundo entende, porque não precisa explicação, né? Porque são momentos desse ciclo de vida que são momentos únicos, né? Então, quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, quando uma pessoa morre, né? Quando uma pessoa vai embora, e de forma ideal, respeitando, né? Tendo vivido sua vida, né? Como normalmente a gente deveria viver, né? Cumprindo as etapas e, enfim, partindo de forma tranquila, né? Em paz, como eu sei que meu pai partiu. São momentos que fazem a gente olhar assim para o que de fato é essa vida que precisa ser compostada, que precisa ser adubada, que precisa ser alimentada e que transforma, né? E que transforma a gente, muitas vezes, sem a gente nem perceber, às vezes a gente não percebe naquele momento, percebe anos depois, mas, enfim, são algumas provocações que vocês, a fala de vocês foram me trazendo e eu queria colocar aqui na roda. Helena, obrigada e por trazer um pouco do que você está atravessando enquanto você composta a vida. E agora a gente ficou de ouvir um pouco sobre a trajetória de Claudinha, para depois trazer um pouco dos comentários que estão aqui nesse chat, e para que a gente vá desenrolando esse rolo, meninas, esse rolo de grandes conversas e de grandes histórias. Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A todos, todas e todes. Bom, eu estou emocionada, a Marília faz a gente chorar, né? Como sempre. Vou tentar não chorar aqui para poder conversar um pouco com vocês, não só em lágrimas, né? Mas em palavras. E eu quero começar agradecendo, né? Imensamente, assim,
ao Selvagem, porque eu sou super fã e acompanho faz muito tempo. A Chan, né, que eu tenho uma admiração grande. Marília, porque me convidou e tem essa confiança em mim, né, na minha trajetória, que me faz muito feliz, e de fazer essas conexões, né, por eu estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? Então, assim, muito obrigada por você ser essa mensageira, né? Você ser esse ser aí de ligação entre tantas existências, né? Entre tantas vidas. Muitas aqui eu não conheço pessoalmente, mas conheço já de histórias, né? Digamos assim. Luísa, eu tenho uma admiração profunda, porque eu sigo seu trabalho também no Ágata, sigo assim, o trabalho de vocês, já li dissertação sobre você, então sou super fã mesmo do seu trabalho. A Sanderli, que eu conheci no Encontro de Saberes da Caatinga, né? E eu vi essa mulher, a presença dessa mulher fantástica lá, então, assim, isso me impactou muito, assim, principalmente por essa energia, por essa força que ela carrega, né, em si. E a Helena é uma amiga querida que mora aqui no coração, né? Só tenho amor mesmo aqui para compartilhar assim com você, Helena. E assim é uma honra, né, poder estar aqui com essas mulheres realmente tão maravilhosas, né? Então, para falar um pouco sobre transformação, assim, eu queria começar a falar mesmo, desculpa porque vai ter muito barulho aqui, eu moro numa avenida super movimentada. Gostaria de falar um pouco para vocês de quem eu sou, de onde eu vim, né? Eu acho que isso é importante. Hoje eu moro em Pernambuco, né? Moro aqui em Candeias, Jaboatão, aqui uma área litorânea, mas eu vim de um lugar chamado Boqueirão de Araras. Boqueirão de Araras fica no Ceará, no município de Caucaia. E eu cresci numa comunidade, né, uma comunidade majoritariamente negra, né, uma comunidade rural, e que, por muito tempo, eu não sabia da história da minha própria comunidade. A minha comunidade é uma comunidade quilombola, e ela faz parte, na verdade, de uma área que tem mais 3 comunidades quilombolas, Boqueirão de Araras, Serra do Juá e Porteira, e todos fazem parte do ciclo de relações da minha família. Só que eu cresci em um ambiente em que essa história ela foi totalmente silenciada, né, pelo racismo, e eu não tive acesso, né, a essas memórias. Não diretamente, óbvio que isso sempre ia aparecendo, porque eu sempre escutava histórias, né, dos meus pais, dos meus avós, sobre os negros do Juá, que é os que ficam na serra. Então, sempre apontava para aquele lugar como os negros do Juá, e eu sequer sabia que eles estavam falando de nós, né? Estavam falando de mim, porque é de onde meu pai, de onde, na verdade, o meu avô vem, né? E o meu avô, ele tem uma trajetória muito importante, porque ele sai dessa Serra do Juá e vai para o Boqueirão, e lá é onde inicia um pouco essa comunidade, e a família dele tem o nome de Calenga, eles são conhecidos como os Calengas. Um nome que só recentemente eu fui resgatar e fui pesquisar o que é que significava, né? É um nome de origem banto, muito comum na Angola, e para o Ceará foram muitos negros da Angola, principalmente para aquela região ali de Caucaia, né? Então, são histórias que a gente vai resgatando aí dentro desse processo de apagamento das nossas existências, né? Mas que, de uma certa forma, nesse processo cíclico de vida mesmo, né, elas vão surgindo de alguma forma, elas esborram, né, e a gente, de uma maneira ou outra, vai tendo contato com isso, né. Então, eu morei muito pouco tempo nessa comunidade, porque a minha família se transferiu para a periferia de Fortaleza, e é lá onde eu cresço, é lá
depois que eu vou ter contato com os movimentos sociais, então eu tenho minha base, sim, formada no movimento estudantil, no movimento negro, então é nesse caminho aí, nessas lutas mesmo desses movimentos sociais que eu vou também me formando, né, dentro desse processo de quem eu sou hoje, né, e é muito forte isso, porque a academia tem, sim, um papel muito importante na minha vida, né, na minha formação. Eu sou antropóloga de formação, então ela trouxe para mim assim muitas possibilidades e assim caminhos muito bonitos assim também. Mas eu acho que é a minha trajetória enquanto esse resgate mesmo da minha ancestralidade que tem um poder muito grande, né, no que eu faço, né? Então, eu digo que eu sou cria da educação pública e gratuita do nosso país, né? E tenho muito orgulho disso, né? Muito orgulho mesmo. Sou cria de todos esses movimentos de expansão das universidades, né? Porque eu sou uma mulher negra de pele branca, né? Mas venho de uma condição social que, pela trajetória do nosso país, em outro contexto, não teria chance alguma, né, dentro desse universo que é a academia. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, tenho muito orgulho também de saber, e hoje isso para mim é uma coisa, sabe, muito bem resolvida, há muito tempo atrás isso não era, né, mas existe uma força que anda comigo, né, então, assim, eu não ando só, isso tem feito muito, tem reverberado muito em mim, porque realmente eu não ando só. Quando eu estou falando, tem muitas outras guerreiras, né? Muitas mulheres da minha família e de outras também, que estão aqui comigo e que fazem parte, né, disso que eu sou, fazem parte dessa transformação que a gente leva, né? Então, assim, a educação é a minha composteira, a educação é onde eu busco essas transformações, né? É onde eu celebro a existência da vida, né? E tenho muito orgulho de ser uma educadora no Brasil, né? Então, eu tenho procurado muito exercer esse processo, né, de transformação dentro da educação a partir do meu chão, a partir do lugar onde eu sou gestada mesmo, né, do lugar onde onde eu formei a minha existência. E aí tem sido muito importante para mim. Primeiro, esse resgate da minha ancestralidade, e ao voltar essa memória, né, que você tenta resgatar, mas não de uma forma, talvez, de história, né, como a gente está acostumado a ouvir, mas são memórias que estão muito no meu corpo e que, aos poucos, eu vou sentindo isso. Assim. Isso não é uma coisa de uma hora para outra dada, mas a maturidade também tem me feito perceber como essa... não está escrito em nenhum livro, mas estão me falando pelo meu corpo, pelo meu pensar, sabe? Então, isso tem sido muito forte, realmente, no que eu faço, e eu tenho colocado, realmente, muitas expectativas e energias de transformação de mundos, né? Principalmente mundos que são tão, digamos, duros e normativos como a academia, né? Então, assim, não é fácil corpos não hegemônicos adentrarem esse espaço, e não é fácil lidar com essa outra carga mesmo de memória e de existência que a gente traz, né? Então, assim, tem sido um espaço de luta mesmo, um espaço de conquista e um espaço de transformação. E tem me ajudado muito nesse processo de transformação, assim, as vivências da minha família, assim, principalmente da minha mãe. A minha mãe é uma bordadeira de mão cheias, ela tem 87 anos e ela ainda borda, tem uma visão maravilhosa.
E ela faz, de todos os bordados que ela faz muitas coisas. O que eu mais gosto é o ponto de cruz. Eu não sei se vocês conhecem, né, esse ponto, mas ele tem me ajudado muito a pensar esse cruzamento, né? O ponto de cruz aí como sendo esse processo, né? Com a linha da vida, a gente ir cruzando, e cruzando, e cruzando, e dando formas, criando vida, criando existências, né? Então, esse ponto cruzado, né? Eu tenho trazido muito essa experiência do bordado, do costurar mesmo ali, desse fazer, né, dessa prática mesmo dela, para uma prática da educação, para uma prática na educação, né? Então, assim, esse processo de cruzar mundos, de cruzar vidas, né? E ir transformando realmente essas vidas e essas existências. Então, assim, isso tem muito a ver com pensar o que eu acredito mesmo, né? Para um espaço como a academia, que ela seja realmente esse espaço de transformação, né? Esse espaço de transformação de vida, porque é possível, né, de se fazer, que seja realmente um espaço de encontro de saberes, né? Que seja um espaço em que outras existências assim possam ter naquele espaço um espaço de acolhimento, né? Porque isso é muito importante. Assim como eu, assim, tenho a minha trajetória e a minha existência, ela é fundamental no que eu faço, no que eu sou. Tantas as pessoas que entram nas universidades, e principalmente as que entraram recentemente, que não tinham espaço, né, nesse local, elas trazem consigo um saber e uma experiência, né, que nem sempre é levado em consideração, e, no entanto, isso é como se fosse o humo dessa compostagem, né? Assim, dali que nasce todo esse processo, esse poder de criatividade, né, imenso que as pessoas trazem em si, e que se elas forem, na verdade, se elas se encontrarem em um lugar que potencialize isso, a gente vai ter um mundo realmente muito melhor, a gente vai ter um mundo realmente com muita mais diversidade, né? Um mundo realmente que possa confluir mesmo e que possa gerar trocas, né? Então, é um pouco nesse sentido assim que eu venho trabalhando nesse espaço, venho construindo aí junto com outras pessoas maravilhosas, né, que cruzam o meu caminho, né? Novamente, o ponto cruzado está aqui, daqui não sai, mas cruzam o meu caminho e vão deixando rastros, né? Vão deixando formas, e saber seguir esses rastros, essas memórias que vão sendo deixadas, né, em você a partir das relações, ela é fundamental para que a gente possa pensar, e é isso que eu tenho tentado fazer no AIE, que é o grupo de pesquisas que eu coordeno. E AIE, para mim, é um nome que eu acho lindo e que é uma homenagem mesmo, né, aos povos de origem africana, né? Então, assim, AIE, que é essa grande terra, né? Então, assim, pensar cultura e pensar natureza a partir do AIE, do nosso AIE, isso para mim também tem um significado muito forte, e eu fiz questão que o grupo tivesse realmente esse nome. E é nessa possibilidade de a gente estar num espaço, né, e pensar que eu chamo de cuidado mesmo, né? Assim, é um espaço que precisa levar a sério a sua possibilidade de ser um espaço de cura e não um espaço de adoecimento, que é o que a gente tem visto recorrentemente, né? Adoecimentos de professores, de alunos, de quem chega nesse espaço. E não assim, eu não quero estar num espaço assim, por isso que eu busco essas transformações, né? De maneiras as mais diversas, né? Mas a maneira que
tem me tocado bastante é pensar esse espaço como espaço de cura, né? E pensar esse espaço como espaço de cuidado, né? E aí eu trabalho muito nessa perspectiva, né, de um cuidado, né, humano, mas um cuidado mais que humano, né? Então, assim, como é que você agrega dentro desse espaço todas essas outras existências, né, que a princípio não caberia ali naquele espaço, né? Como chamar esses não-humanos em todas as suas formas de existências, né, para compor essas relações, né, para compor esse mundo junto com a gente, né? Então, assim, acho que pensar o cuidado, né, pensar o cuidado mais que humano, nesses ambientes, ele é fundamental, né, para a gente poder pensar mesmo, não numa universidade, né, mas, como eu costumo sempre dizer, numa pluriversidade, né, de trazer a diversidade mesmo ali o tempo inteiro, né? Então, assim, é esse processo de fertilizar, né? Esse processo mesmo de compostagem mesmo, né? Onde tudo que é jogado ali é transformado, né? Ele se transforma num processo, né? E resulta, né, nesse humo que vai fertilizar a terra, o aie, que vai fertilizar a vida, né? E essa fertilização, ela é fundamental para a nossa existência, né? Ela é fundamental para que nós sejamos seres felizes, né? E não seres só que carregam o sofrimento, né? Então, esse processo do cruzo, ele é fundamental. E eu estou ainda, né, e aí pegando aqui um pouco o gancho de Marília, né, mas vou falar do Encontro Saberes da Caatinga, né, porque foi outro cruzamento aí importante que me trouxe aqui hoje e que me faz me conectar aqui com vocês, né. Mas, e aí já faço o convite, quem puder ir vá, porque é muito bom. E tem uma coisa que Marília falou, e que agora para mim faz todo sentido, é que ela disse que o Encontro Saberes da Caatinga, ele vai reverberando em você, assim. Você não entende muito bem, e não, é muita coisa acontecendo, né? E você tem que ali ir se adaptando, mas ele fica em você, né? E esse foi um processo muito importante para mim, né? Porque quando Marília me fez o convite para conhecer o Encontro Saberes da Caatinga, né? Eu disse para ela, eu preciso ir, porque a Chapada do Araripe está me chamando. E era um chamado mesmo, assim, eu precisava estar naquele lugar, né? E fez todo sentido estar nesse Encontro dos Saberes da Caatinga, né? Inclusive no que ele está reverberando agora em mim, né? Enquanto cura do meu corpo, né? Um benzo que me foi dado e que eu ainda sinto fazendo efeito hoje na minha vida, certo? É uma erva, é uma planta que me foi receitada, né? E que eu utilizo hoje, que eu vejo resultados na minha saúde física e mental, né? Então, são esses cruzamentos, são esses encontros que vão fomentando mesmo, que fazem com que a gente possa trazer possibilidades de transformação para esse mundo, né? De transformação, de trajetórias, né? De acolhimento mesmo, de um exercício de um cuidado cuidadoso, né? Com os humanos e com os não humanos dentro desse universo. E é isso um pouco que eu tenho para falar para vocês, assim, estou muito emocionada de participar desse momento e muito grata também a vocês, assim, não paro de sorrir porque eu estou muito feliz mesmo. É isso, Marília. Claudinha, que coisa linda te ouvir. Obrigada por essa partilha tão cuidadosa, tão generosa, tão pessoal, né? Assim, de estar trazendo para a gente isso com tanta grandeza e força e delicadeza, assim, com tanto cuidado, sua história, seus processos de transformação de luta, seus processos de transformação pessoal, né? Esse chão onde você foi gestada e segue sendo gestada, né? E compostando nesses espaços de construção de cuidado, de troca, de cruzo de saberes, de vida e de alegria.
que bom que você está aqui com a gente hoje, assim. Muito feliz de te ouvir e com essa alegria crescendo e reverberando dentro, assim. A gente estava aqui conversando também, eu e Marília, que a gente se sentiu chamada para falar um pouco também, nesse último encontro, quem somos nós, né, que estamos aqui nessa tessitura e nessa costura e nessa construção de pontes com cada uma de vocês. E aí a gente pensou em se apresentar um pouquinho, contar de onde cada uma veio e por que a gente veio parar aqui nesse ciclo de mulheres, plantas e cura, nessa compostagem grande de transformação e de encantamento. Chamar a Marília aqui para falar um pouquinho com a gente agora. Muito bom ouvir todas essas mulheres. Eu estou um poço de chorar. Eu normalmente não choro. Mentira, não choro numa missão, assim, não choro numa tarefa. E aqui eu encaro como uma tarefa, estar mediando esse espaço, estar fomentando esse espaço para que outras pessoas conheçam essas mulheres tão especiais que eu conheço. Só que hoje eu estou fora do script e eu estou muito chorosa porque a vida está excessivamente desafiadora, como costuma ser para os corpos não hegemônicos no mundo. Enfim, espero que eu ganhe muitas cargas de esperança nesse domingo, mas a vida não é fácil para uma mulher como eu e como tantas outras, um corpo tão comum no Brasil, um corpo negro, pardo, um corpo periférico, um corpo urbano. Eu sou Marília, sou uma jovem mulher e mãe de 2 crianças, tenho 31 anos. Antes da gente entrar, a gente estava brincando aqui no off para ver quem era a mais nova. E eu sempre ganho, eu sempre sou a mais nova da equipe, até que chegou Madá, a parceira de Ana Dantes, é mais nova do que eu. Mas isso é uma raridade. Então, assim, fui mãe muito cedo, tenho 2 crianças excepcionais, com as quais sou apaixonada por elas, mas sei que a maternidade me desafia muito por ser um corpo subalternizado, por ser um corpo periférico, que com muita força e resistência das que vieram antes de mim, vivo numa condição radicalmente diferente da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, mas ainda assim tenho uma vida excessivamente desafiadora e desbravadora de mundos, e transito entre muitos mundos. Acho que tenho uma habilidade grande de conectar pessoas e mundos, tenho uma habilidade de observar os lugares onde transito, onde passo, e faço o ponto cruz entre muitos universos e entre muitas pessoas. Eu cheguei aqui no Selvagem num grato convite de Ana Dantes, através de Ana Carvalho, que é minha vizinha, minha amiga, que tem tecido essa chã de terra junto comigo, que a gente se conheceu num curso de agroecologia, a gente fez agroecologia no CERTA, e nessas buscas somos de áreas distintas, não somos da agroecologia. Eu sou formada em ciências sociais, passei 10 anos para me formar em ciências sociais, como um típico corpo de uma mulher parda, negra, afro-indígena, periférica e mãe de 2, passei 10 anos para me formar. A universidade não pôde ser uma prioridade na minha vida, porque precisei trabalhar muito, e trabalhei bastante, e por isso estou conectada com mulheres tão poderosas hoje. E hoje estou terminando, na glória das deusas, a minha dissertação em antropologia, mas fiz uma formação em agroecologia que me conectou com Ana Carvalho, que é minha parceira na Chão de Terra e minha parceira nesse ciclo. Eu resolvi fazer essa apresentação talvez um pouco institucional de onde eu venho, mas eu estou aqui e eu escolhi estar na antropologia, eu escolhi entrar nas ciências sociais, porque eu venho de universos muito comuns, de universos muito corriqueiros, enfim, eu venho de uma realidade muito comum, eu sou um corpo comum no Brasil, esse corpo não identificado, inclusive difícil de se identificar, né, que hoje em dia a gente vê
muita gente fazendo suas retomadas indígenas, a gente vê o movimento negro muito fortalecido por décadas de discussão e de vivências. Então, assim, o Brasil está num momento profícuo de reacordamento de suas identidades étnicas, e eu me vejo como uma mulher negra, afro-indígena, tenho claramente ou enegrecidamente a ascendência indígena e preta declarada entre meu pai e minha mãe, só que sou lida, não sou facilmente lida no mundo, né? Sou um corpo pardo muito fácil de não arrumarem gavetas para ele, e vivo questões, problematizo muito isso no meu mundo pessoal, porque vivo os desafios de um corpo subalternizado, apesar de não ser facilmente de conseguir transitar em outros espaços, talvez. Exatamente por ter tido uma formação de classe média, eu fui bolsista de uma escola particular do Recife, e sempre soube que vivia à margem daquela realidade, mas sei lidar muito bem com aquela realidade, assim, muito bem não, mas sei manejar muitos mundos. Eu acho que eu sou assim, alguém que transita em muitos mundos e faço pontes acontecerem, né? Para que na agroecologia, eu me lembro, numa das primeiras aulas de agroecologia, um professor de permacultura falando da planta que precisa de fósforo e da outra que precisa de cálcio, e uma nasce do lado da outra, porque uma doa para a outra. Então, eu penso que o que faz sentido no mundo, o que faz sentido na minha existência é colocar as plantas que precisam de cálcio, e uma que produz muito cálcio perto da que precisa de cálcio, e a que produz muito fósforo perto da que está precisando de fósforo. Enfim, que a gente tem uma potencialidade muito grande em trocar, que uma das maiores tecnologias sociais do humano é o afeto e a troca e a partilha desses saberes, e eu sou fruto disso. Eu sou filha de uma mulher incrível, poderosíssima, que eu não mostrei aqui, mas eu acho que na segunda live estava aqui, e depois que terminou a live, eu fiquei pensando, poxa, era um momento de colocar ela nesse lugar de poder que ela tem, e ela não sabe, assim, ela não foi um corpo reconhecido, uma mulher de uma grandeza imensa, e que, por questões de raça, o grande mal-estar do humano na contemporaneidade, não foi uma mulher reconhecida pelo tanto que é. E sou neta de duas grandes mulheres, Dagmar, que é uma filha a mãe da minha mãe é filha de uma indígena lavadeira do Rio Grande do Norte, do sertão do Rio Grande do Norte. E meu avô, pai da minha mãe, é um homem negro que foi arrimo de família, que sustentou todos seus irmãos e vieram para o Recife porque meu avô tinha que substituir o pai para manter a família. Foi por conta de um trabalho que meu avô veio para o Recife, e por isso eu sou a primeira geração que nasce aqui, né? Minha mãe já era viva, meus tios também. Aqui minha mãe trabalhando o dia inteiro para pagar a sua faculdade à noite, conheceu meu pai, que é um pouco mais novo do que ela, mas era professor dela, porque vivia outra condição de raça e classe. Apesar dele ser fenotipicamente indígena, ele tem uma vivência de classe média recifense, e eu nasci em Recife. E fui criada pela minha mãe, pela minha família materna, e vivi os desafios que a minha mãe e a minha família materna enfrentaram. Eu tenho o hábito de pensar e de dizer que no mundo de hoje a gente enxerga o que é que aquele corpo atravessa através das mães, porque são essas mulheres, são esses humanos que sustentam e que seguram a vida reprodutiva e social desse país e desse mundo de maneira geral. Então, a gente consegue entender o que é que aqueles corpos atravessam a partir das vivências das mães desses corpos. E queria dizer como é significativo hoje estar falando da minha trajetória nesse ciclo, que não é uma coisa que a gente costuma fazer ou que iria fazer, e estar falando de maneira emocionada, atropelada, e dizer assim, que minhas filhas estão aqui atrás da tela, apareceram aqui várias vezes, e como é importante saber que elas estão ouvindo tudo isso que a gente está tecendo aqui, como eu ouvi minha avó Lucila, que é a mãe do meu pai, e minha avó materna, a mãe da minha mãe, Dagmar, tecendo mundos,
E por isso sou o que sou hoje. Sou o que sou hoje porque tinha as avós que tive e a mãe que tenho. E entendi que deveria colocar minha força e energia vital para fortalecer pessoas que detêm saberes e práticas que, para mim, reinauguram esse mundo. Eu estou inclinada a pensar que a solução para esse mundo, essa paisagem de destruição que a gente vê no mundo de hoje, é fomentar, é fortalecer os conhecimentos e as práticas populares de cuidado humano e do território. Então, assim, são os populares, são as pessoas comuns que têm esse poder. Não é nenhum dirigente, não é nenhuma autoridade, não são os milionários do planeta que têm esse poder. O poder e a sabedoria, os saberes, a continuidade e as chaves mestras estão entre os populares, e fomentar e fortalecer esses corpos populares, esses saberes populares é o que me mobiliza nesses últimos anos e é o que dá sentido à minha existência, porque eu sei que eu sou fruto, eu sou uma cria de tudo isso. Claudinha falou uma frase excepcional que não está escrito em livro nenhum, mas está fazendo, está ecoando, está falando dentro do meu corpo, assim, a minha vivência, a minha trajetória, a minha história de vida, tudo que eu vivi, que eu vi, que eu ouvi dentro dos espaços domésticos onde fui criada, fazem eu ter certeza que as soluções para um bocado das enfermidades que assolam o humano no mundo contemporâneo nascem, partem, se solucionam através das práticas e dos saberes das pessoas comuns. Isso, eu acho que é uma das maiores tecnologias sociais que a gente tem, dar continuidade a esses saberes, e por isso que eu me empenho nisso, na vida profissional e na vida pessoal, e por isso que a gente está aqui hoje conversando, e eu sinto um prazer enorme de estar com vocês. Desculpa que eu estou muito chorosa, mas eu pessoalmente sou assim. E sim, eu separei aqui, enquanto Lia e Sara ouviam vocês falarem, elas fizeram 2 desenhos de plantas, elas estão craques em fazer desenhos de plantas aqui, fazem adesivos e desenhos de planta o tempo inteiro. Eu vou fotografar e mandar para o Caderno Selvagem, aí eu aproveito para levar esse convite para quem está assistindo a live. A gente vai montar um caderno a partir do que foi gerado dentro desse ciclo, por quem assistiu, por quem se sensibilizou e por quem quis registrar, além de registrar no seu campo mental, isso que a gente trocou aqui nessas 4 lives. E também separei o calendário que eu falei, que estava aqui na parede, que muita gente fala que queria esse calendário e a gente não conseguiu fazer a reedição. Quem sabe a gente faz uma reedição em 2023. Esse é o calendário cíclico das mulheres da Zona da Mata Norte, que chama Ibiaiê, e tem esse nome exatamente porque parte do Aie. Ibiaiê significa território de celebração, e a gente entende, eu entendo que a vida merece ser celebrada, que a gente merece viver celebrando, que a gente não pode morrer adoecida dentro desses desafios e marcas que foram muitos e continuam sendo reatualizados, e que a gente precisa colocar nossa energia vital para celebrar essa existência e construir um espaço como esse, sendo aqui virtualmente entre telas, dentro do Ciclo Selvagem, sendo dentro da academia, sendo dentro dos movimentos sociais, sendo dentro dos espaços que a gente constrói e partilha, colocar nossa energia vital da alegria e da celebração para mover o mundo, para mim, de uma expertise muito grande. E aí, eu queria mostrar só rapidamente o mês que a gente está. Ai, meu Deus. A gente está em setembro ainda, filho. O mês que a gente está, setembro, é um mês... Helena, quem está aqui presente, que participou desse calendário, foi Helena, Luísa, Marília e Ana, e outras mulheres, mas que estão presentes aqui. E a gente conseguiu entender que, para as mulheres da Zona da Mata Norte, setembro é o mês de Cosme e Damião, é o mês de criança, é o mês de festejar os ibejis, os curumins e os herês. É a colheita de inhame do ano anterior e de cana-de-açúcar. De setembro a dezembro se colhe cana-de-açúcar na Zona da Mata Norte. E é um momento, setembro é um momento de preparar as sementes e as mudas e a terra para os novos plantios. Além de retirar lenha e criar animais.
E aí, em cada dia, tem coisas marcantes para cada uma que participou do ciclo. E para fechar, eu vou mostrar aqui minhas filhas, esses frutos fertilizantes dessa compostagem contínua daqui, já marcaram um dia especial, o primeiro domingo de outubro. É isso, queridas. Eu queria chamar a Ana para falar um pouco de quem é e por que está aqui, para a gente ler o que foi, depois da fala de Ana, depois da gente ouvir um pouco quem é essa pessoa gentil, essa mulher branca que transita entre nós e que é costurada nos nossos relatos com tanto carinho. Queria que ela se apresentasse. E depois a gente vai ler o que saiu no chat para a gente ir respondendo, passando a palavra e finalizando esse ciclo tão poderoso e que reverbera. E sim, queria aproveitar e dizer que o encontro, que a gente, num próximo ciclo, a gente vai fazer uma fala especial ou trazer alguém para falar sobre o que é o Encontro de Saberes da Caatinga, que sai tanto na boca de quem vem aqui, talvez porque é uma rede, enfim, que se conecta a partir do Encontro de Saberes da Caatinga, mas é porque o Encontro de Saberes da Caatinga tem um poder muito grande de reacordar questões. As pessoas que vão até o Encontro de Saberes da Caatinga estão em busca de algumas coisas, e o Encontro de Saberes da Caatinga tem uma potencialidade de ajudar a abrir caminhos para quem está interessado em saberes e práticas de plantas e seres mais que humanos. Enfim, é isso, Ana. Pode vir. Então, acho que está todo mundo muito emocionado hoje, né? Tá difícil. E é difícil falar depois, assim, também. De escutar esse relato, assim, de maneira tão transbordante. E foi ela, e acho que Silvanete, uma vez, que me disseram que eu sempre transitava nos lugares por onde eu escolhi transitar nessa vida com algum constrangimento. E Marília me disse, não se constranja, né? Porque é com cuidado que esse trânsito acontece. Esse aqui é João. As queridas estão todas aqui com a gente hoje. E a mim, assim, eu acho que, né, eu venho de um lugar distinto das mulheres que estão aqui, das mulheres com as quais eu escolhi trabalhar e com as quais eu escolhi conviver e coabitar e construir, germinar esse mundo, né? E eu a mim, assim, eu acho que só cabe agradecer sempre o cuidado e o acolhimento de vida, de amizade, de trabalho, né, nesse chão onde a gente segue gestando os mundos em cruzo, em confluência e juntas, assim. Que eu acho que no final das contas é o que importa, assim, né? Esse chão onde a gente se encontra, esse chão onde a gente festeja, onde a gente ama, onde a gente luta, onde a gente se transforma, e onde a gente celebra todos os dias a vida, o renascimento, né, e esse movimento constante de continuidade da vida, de luta e de transformação. E na minha trajetória, quando eu escolhi, né, quando o que fazia sentido para mim era estar perto dessas mulheres, dessas comunidades, desses territórios, é que eu acho que eu fui entender com muita força e com muita consciência o sentido de celebração, o sentido de festa, o sentido de convivência, o sentido de comunhão, né? O sentido do que é isso de estar na terra, de fincar a terra e de ser terra, né? E foi com essas mulheres que eu acho que eu aprendi a ser chão, né? Que eu aprendi a criar raiz, a entender caminhos e essas possibilidades de mundo que existem nesses territórios, nessas comunidades, que é onde eu acredito de fato, acho que Marília colocou aqui muito lindamente,
que é onde o mundo pode ser reinaugurado, reerguido, né, e continuado, assim, eu acho que eu não tenho a menor dúvida disso, assim. Eu sou Ana, eu tenho 46 anos, sou mãe de 2 filhos, Juno, 45, está me corrigindo que ainda é 45, quase 46, de João e Juno. Eu sou mineira de criação, tenho uma avó do norte de Minas, uma avó afro-indígena, que foi silenciada, que teve sua história apagada, tristemente embranquecida, mas que é uma avó que me permitiu sentir o gosto do pequi ruído e o cheiro do pequi dentro de casa. É uma avó que me permitiu ser tronco, que me permitiu ser rio, e para o rio para o qual eu voltei muitas vezes, né, que é o Rio Araçuaí, que foi o rio onde ela cresceu e se criou, e que depois de onde ela partiu para morar em Belo Horizonte. E de uma avó italiana que tinha um quintal mais bonito que uma criança pode ter tido acesso, assim, pelo menos a criança que eu fui, né, numa cidade, e um quintal onde abundavam todos os tipos de plantas, de ervas, de frutas, e quem nos fazia os chás e cultivava as rosas, e que foram 2 avós que me trouxeram e que me deram muita alegria e as mais doces e cuidadosas lembranças, assim, que eu tenho da minha vida, né, até hoje, assim, e de quem eu gosto de narrar e contar as histórias para os meus filhos e para as pessoas que eu amo, né. E aí eu fui para a faculdade, fui trabalhar com... Eu sou formada em radialismo, a minha formação é como radialista, mas a antropologia sempre me chamou e foi lá nos corredores da UFMG, nas disciplinas eletivas e aquela coisa toda que eu fui me aproximando desses outros saberes e desses outros corpos, e onde eu conheci, em algum momento, o Vídeo nas Aldeias, que foi um projeto ao qual eu me dediquei por mais de 12 anos, e que eu acho que foi fundante e fundamental na minha formação como pessoa e em quem eu sou hoje, né, de poder ter acessado tão generosamente e tão profundamente esses outros espaços nesse Brasil tão vasto. Então, eu quero dizer isso, assim, que eu sou de muito agradecimento e eu sempre repito isso também para Marília, para Helena, Luísa, Silvanete, né, as mulheres que hoje estão comigo e que eu estou com elas, que para mim essa caminhada junta faz sentido enquanto fizer sentido para cada uma delas também, né, para cada um desses territórios, para cada um desses corpos e para cada um desses caminhos que a gente tem traçado juntas. Então, assim, a gente está chegando nesse nosso último encontro. Eu acho que é um encontro de muita celebração, de transformação, de renascimento, né? De reafirmação de laços, de cruzos, de confluências, né? Quero agradecer também muito a cada uma dessas mulheres, todas elas que passaram por esse ciclo. Agradecer e celebrar também com a Ana e Madá, que a gente teve a alegria de conhecer recentemente mais de perto, né, e não, de uma forma não mediada, nesse miúdo do cotidiano, né. Agradecer fundamentalmente a minha tão querida, maravilhosa, potente, esse ser de barro, de água, de fogo e de terra, que é Marília, né, com quem eu tenho, e a gente tem tecido encontros muito bonitos, tão bonitos quanto irreversíveis, assim, no sentido do que ele atravessa cada uma de nós, né, e que... Alice, eu tô lembrando de cursiva. Espera que ela vai estar aqui. Eu posso fazer com as coisas que nem hoje. Só que tá. Enfim,
todo esse movimento, né, constante de alegria e de encantamento e de refundação e de reinauguração de mundos que estão aí há muito tempo, muito antes de mim, muito antes de todos nós, né, e que seguem adiante e que seguem no presente também, e nessa atualidade que a gente vive hoje. Eu me perdi um pouco com ele aqui, ele estava falando de letras cursivas e tal, ele está todo encantado que está aprendendo a ler letra cursiva. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer, só tenho mesmo a agradecer por estar nessa ciranda, por estar nessa roda, por poder estar fazendo parte disso com vocês todas, por ser tão acolhida, por ser cuidada e por poder cuidar junto, né, nessa construção que a gente tem feito de maneira tão cuidadosa, tão forte, tão precisa e necessária, assim. E vamos fazer, né, esse país aí também renascer dessas cinzas nesse domingo, que a gente possa seguir com força, potência, e renovando nossas alegrias e nossas lutas e nossas compostagens e pontes e processos de transformação. Um beijo no coração de cada uma e que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está aqui. Eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda. E chegaram questões muito legais. Eu, como estou no celular, eu só vi passando e não consegui pegar. Mas, Ana Carvalho, você pegou algumas das perguntas, porque eu acho que vale a pena dar uma lida nelas e lançar para as mulheres verem o que querem responder. Sim, olha só, minha gente, na grande maioria são declarações, assim, comentários de amor, de agradecimento, de beleza, né, de tudo isso que está sendo colocado aqui, de um encontro tão potente, tão bonito. Tiveram 2 perguntas específicas, eu vou pedir desculpa se eu deixei passar mais alguma aqui, mas tem uma pergunta para a Sanderline, e outra que surgiu aqui no meio da fala da Claudinha, que eu imagino que seja para ela, mas acho que cabe para todas as mulheres, para quem se sentir chamada na pergunta também. Então, uma é da Clá Mendonça, que Claudinha estava falando sobre essa questão da origem do chão onde se é gestada e dos apagamentos e dos silenciamentos, e a Clá, ela escreve o seguinte: e quando nossas histórias forem silenciadas e foram silenciadas e não tivemos contato com nossos ancestrais, como a espiritualidade e outras forças podem ajudar? Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, Sanderline, é mais específica para você, que é da Tami de Paula. Ela pergunta por que os partos energéticos precisam acontecer. Então, acho que Claudinha quer começar, e quem se sentir também tocada por essas perguntas, acho que pode se manifestar aí tranquilamente. Eita, vamos lá. Então, eu acho que a gente tem também, assim, quando a gente fala de apagamentos, né, é uma narrativa também muito ocidental, né, disso. E, às vezes, as coisas estão lá e a gente não está vendo, não está ouvindo, mas porque nossos ouvidos e nossos olhos estão vendados por essa lente do Ocidente, né? Mas eu entendo que é difícil, que nem todo mundo realmente consegue ter acesso a isso. E, sim, a espiritualidade é uma possibilidade de socorrer. Eu acho que Luísa, Sanderline pode até falar um pouco melhor sobre isso, mas, assim, é uma outra via de comunicação também, né, colocada de lado, sempre no campo apenas religioso, né, mas que ele traz esse processo de memória mesmo e que com quais nós podemos nos conectar, né, pelo menos assim, é o que eu acredito, né? É isso. Luísa e Sanderline e Helena não querem dar uma palavrinha?
A própria espiritualidade, ela se encarrega de nos conduzir nesses processos de cura. E muitas vezes a gente chega, por exemplo, para passar por um momento de ritual, e o que é que ocorre? A espiritualidade seleciona, aproveita aquela oportunidade para expandir, né, o processo de cura que a gente necessita e que em alguns momentos até desconhecemos. Nessa trajetória de poucas ou algumas ou muitas experiências que trago, eu vejo e tenho acompanhado mulheres que sofrem, né, com dores, cólicas menstruais, menstruação desregulada, aí a orientação busca fazer os exames, faz os exames e não tem nenhuma situação fora do normal. E por que essas mulheres continuam apresentando dores, cólicas, né? Então, tudo está armazenado no útero, né? Nós mulheres, nós temos, armazenamos em um órgão especial, que é o útero, memórias de situações que nós vivenciamos. E é lá nesse útero que precisa acontecer a cura dessa memória. Acontecendo a cura, ela vai sentindo no corpo a melhora, né, daquele problema que atormentava a sua vida. Então, independente de nossa história ter sido silenciada, apagada, a espiritualidade conhece todo o processo, todo o ciclo vital da nossa existência, conhece as nossas origens, raízes, tanto esquerda quanto direita, aquilo que nos antecedeu e todo o caminho que a gente percorreu. Eu digo a vocês que eu fui sendo acompanhada e gestada pela Mãe Natureza, pela espiritualidade, em várias situações que vivenciei, passando por processos de dor e de cura, para hoje poder me dedicar a cuidar, a acolher homens e mulheres, muitas mulheres, que também necessitam da cura da Mãe Natureza. E o sentimento de gratidão que brota no coração é intenso, porque somos convidadas a agradecer a cura que a gente nem sabe qual foi, mas que sentiremos a manifestação dela ao exercício da nossa vida. E eu lembro que Luísa, logo na sua fala, falava da dor de ouvido, porque ela não queria ouvir algumas revelações de uns murmúrios que ela estava ouvindo na espiritualidade. Eu já passei por isso também, Luísa. A dor, né, a gente não sabe identificar em que local especificamente ou de onde ela vem. Ela vem com intensidade quando a gente nega, né, a ser canal dessa energia que transmuta. E parece que a dor vem para ensinar a gente a dizer assim, não negue, né? Não deixe de ser esse processo, esse canal de transmissão da mensagem espiritual para a vida das pessoas. Somos humanas, né? A gente cansa, realmente. Você falava do cansaço espiritual quando cuida de alguém. E eu me recordo bem que nesse dia eu estava bem cansada. Eu tinha cuidado de 4 mulheres, cada uma com histórias distintas e que, assim, exigiu muita energia no meu corpo físico. E eu nem tinha feito minha limpeza espiritual, recorrido às ervas para me banhar, e já tinha outra pessoa que estava precisando ser atendida. E eu já escutava os murmúrios aqui, mas não era de apenas uma comunicação que ia acontecer, era uma fila que tinha, né? Então, terminando uma, chegaria outro,
E eu tive que dizer assim, eu não aguento não, estou cansada, eu preciso tomar um banho de ervas e me recolher um pouco para recompor e escutar meu corpo também, sentir como é que meu corpo está reagindo a tudo isso. E aí a dor de ouvido chegou e deu trabalho para a bichinha passar, que era para eu poder lembrar que quando eu fosse solicitada, né, eu permitisse essa energia passar, porque se eu travasse, ela ia ficar bloqueada, estando bloqueada ia gerar dor. Né? E trazendo um pouco dessa questão de travar a energia, como o nosso útero ele absorve muita memória, muitas situações, emoções, vivências, a gente às vezes trava. Né? E nesse travar acumula energia e é o que ocasiona a dor. Que muitas vezes faz o exame e não é identificado nem mioma, nem cisto, nenhum distúrbio, nenhuma alteração no organismo, né, nos órgãos, mas o corpo físico está sentindo, né? Então, é isso. A espiritualidade aproveita-se das oportunidades, seja de vaporização do útero, seja de medicina da floresta, seja de alguma ritualística em torno da fogueira, de momentos simples que a gente nem espera, para fazer acontecer em nossos corpos, né, a cura que precisa ser manifestada. Então, eu acredito que vai ter ainda um momento no qual a gente vai poder identificar, né? Eu estava dando uma olhada nos comentários do bate-papo, né? Algumas pessoas assim, eu estava lá nessa roda de cura, pajé, né? E que momento lindo. Então, depois a gente faz um levantamento de quem são as pessoas que querem somar com a gente, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões dos partos energéticos e espirituais, que vem transmutando tanta coisa na nossa vida, né? E fazendo, né, a energia de fato fluir e a cura acontecer. Gratidão. Lu e Helena, vocês querem falar um pouco já para finalizar? Já para a gente ir se encaminhando realmente para o final. Vamos para Cra, né? Cra Mendonça, que a Claudinha disse bem, as memórias estão em nossos corpos. E elas vão falando, elas vão se expressando. Às vezes é um cheiro, o aroma de algo, um alimento, uma flor, um perfume, que nos conecta a memórias que a gente nem sabia que ali estava, né? Mas elas estão. Muitas vezes a gente nem compreende no primeiro momento, né? Essa conexão, mas ela vem da nossa ancestralidade, ela vem lá de trás. E isso, na medida que a gente se põe a observar, a sentir e a pesquisar também, porque aí nesses momentos é importante se conectar com as mais velhas, os mais velhos da nossa família e perguntar, sabe, esse cheiro, essa cor, não, sabe, esse sabor, né? Quem usava, quem tinha, quem sabe, e pesquisando isso vai nos levar, nos conectar a essa ancestralidade, a toda uma história que vem de muito longe. E assim, na minha história de vida, na história de minha família, desde muito criança, nós éramos 10 irmãos, hoje somos 8. E desde muito pequeninos que a gente tinha essas conexões, sabe? Coisas, histórias, as cores, uma fruta, isso que nos remetia a lembranças que a gente... Quando foi que a gente viveu isso? Né? Como foi? Sabe? E aí a gente vai trazendo, muitas vezes, de mamãe dizer assim, mas vocês não viveram isso aqui aconteceu em tal tempo. Aí, mas mãe, a gente tá... Como que vocês sabem disso? Minha mãe duvidava muito, sabe? Ela também não entendia, né? Essa conexão, ela foi ao longo do tempo, junto com a gente, compreendendo e crescendo nesse lugar, entendeu? Do reconhecimento dessa ancestralidade que nos acompanha, sonhos, né? Nem sempre eram suas visões, muitas visões. E eu vou tentar rapidinho dizer para vocês uma vivência que eu tive depois de 20 anos morando nessa terra,
Aqui, quando eu vim para cá, em 97, a minha avó, mãe de minha mãe, ela disse: minha filha, você voltou para a tribo. E eu perguntei a ela o que significava. Ela disse: eu nasci nas terras de Tracunhaém. Eu nasci no Engenho Vinagre. O Engenho Vinagre é logo aqui atrás. E aí eu vivi. Os pais delas foram escravizados nessas terras. Depois de 20 anos, eu consegui ir no engenho, na sede do Engenho Vinagre. Gente, quando eu pus os pés naquela terra, sabe? Quando eu cheguei assim ao lado da casa grande, mas eu fui tomada de um choro. Eu fui tomada, era choro assim que saía, gritava de dentro de mim, e eu conhecia esse choro desde criança. Ele vivia preso nas minhas vísceras, vivia preso em mim. Eu fui tomada, ele foi saindo, 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 saindo. E isso, Sanderline, que você disse, a dor que se acumula e que ela sai quando a cura chega. Nesse momento foi saindo, eu gritava, eu chorava, e o pessoal que foi comigo, que estavam mais atrás, correram, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que eu estava ao lado de uma pessoa que nos conduziu, que a gente não conhecia bem. E vieram assustados, né? Essa pessoa já estava me acolhendo. E foi incrível, assim. A minha alma, naquele momento, eu senti o meu espírito atravessar o oceano. Eu atravessei o oceano. E eu sentia a saudade, gente. Era uma saudade tão grande nesse meio de mundo. Tinha um peso que vivia nas minhas costas, sempre esteve comigo. Uma coraça, uma coisa, sabe? Um peso na minha costas. Saiu, foi junto. Foi-se embora. Fomos juntos, atravessamos o oceano. E eu voltei. E esse peso ele não voltou, ficou lá. E essa dor que estava aqui se foi também. Meu corpo virou outro corpo, eu fiquei leve e compreendendo, né, que a missão que me foi dada desde criança, de estar com aquelas pessoas, de trazer de volta nessa terra e de mandar de volta para o seu lugar, eles precisavam ir, e foi através de mim. Isso foi, assim, muito gratificante, muito doloroso, muito fantástico quando a gente fala de ancestralidade, de reencontrar-se com a ancestralidade. A gente é um lugar que a gente precisa ter muito cuidado com a pessoa que vai fazer esse encontro, porque é doloroso, extremamente doloroso, até a gente compreender, né, e sentir a cura e sentir a leveza que brota depois. Então, são esses lugares que estão na gente e que a gente não se dá conta muitas vezes e que a gente traz, né? Sonhos, visões, os cochichos no ouvido, né? As dores, os incômodos, né? A indignação diante de determinadas coisas, determinadas expressões racistas. E aí a gente só vai compreender à medida que a gente se põe também aberto a observar e a perguntar, a pesquisar, é por aí. E muito obrigada por esse momento. A palavra não é nem obrigada, a minha palavra é grata e axé por esta vivência, por estar com vocês, por reencontrar cada um de vocês. E eu estou agora muito emocionada mesmo. E eu quero muitas vezes estar com vocês aqui em outros lugares também. Eu também fui ao primeiro encontro dos Saberes da Terra, da Caatinga. Fui ao primeiro, todo ano, louca para ir, mas tem outras agendas, mas assim, fico sempre conectada, né? Porque realmente é muito grandioso. E é desses lugares. E é grandioso, assim, como está sendo os ciclos. Grata axé. Saúde, vida longa. Eu quero dar só uma palavrinha, acho que muitas coisas muito importantes já foram ditas, mas Luísa falou dos sonhos, né? E é uma coisa que eu acho que me move muito e que me ajuda muito, né? E os sonhos, não só a minha Helena pessoalmente, mas eu digo, me arrisco a dizer que a minha família, assim, várias pessoas da minha família, né, de antes, de hoje e de depois, têm uma relação muito forte com os sonhos. Os sonhos são muito importantes para a gente. A gente tem uma prática de contar os sonhos de manhã, no café da manhã,
quando a gente pode, né? Quando está todo mundo reunido, se não é de manhã, é no final do dia. E eu tenho um caderno que eu anoto sonhos há mais de 15 anos, e que é uma coisa que me ajudou muito assim, a entender vários processos meus, da minha família, e assim, só trazendo como um elemento, né? Luísa falou do cheiro, do sabor também. Eu acho que o corpo da gente ele sinaliza, né? Então, eu acho que cada pessoa pode compreender como é a sua melhor forma de entender os seus processos de família, de vida, né? Mas para mim, assim, uma das coisas muito, muito importante, muito significativa é realmente a relação com os sonhos e o espaço que eu dou também para eles na minha vida, a importância, e como eu também faço com que eles permaneçam, né? Praticam, escrevendo, recordando, dando importância para o sono, né? Então, acho que a gente também, cada pessoa pode descobrir para si próprio qual é a melhor forma, né? Para mim, uma das muito, muito importantes é o sonho, e a valorização dos sonhos nesses últimos 15 anos me tem possibilitado assim, ver muitas coisas através deles. Então, para mim, é uma dos grandes portais do mundo espiritual com o mundo físico, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano e com as minhas decisões, os sonhos. Os sonhos, Obrigada, minha gente. Olhem, muito linda essa roda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui de novo. Amo todas. Domingo. Sem medo de ser feliz! Sem medo de ser feliz! Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz! E eu queria agradecer a uma equipe grande que garante tecnicamente a transmissão e que quem assiste não vê, mas que tem muitas mulheres por trás dessas telinhas, estão todas na telinha invisível aqui. Elas e que podiam garantem aparecer todas aqui hoje, hein? Podia mostrá-las, né? Hein, meninas? Como são elas que comandam lá, então tá na mão delas, né? Venham, venham, venham. Ana, Madá, Ju, Laís, Vicky, Belle, um número grande. Obrigada. Obrigada, muito emocionante, muito, muito, muito feliz com esse encontro, com essa força. Sem palavras, estamos conectadas. Aqui estamos online, mas acho que nessa esfera planetária a gente está junta, forte. É um caminho muito lindo esse das mulheres. Que nossos filhos, netos, todos tenham saúde nesse dia de pós-reunião, que a gente tenha proteção para todas as crianças que estão aqui, que fomos nós que vêm. Hoje é um dia de muita festa aqui na nossa casa, e essa festa acho que se alargou muito e pulsou muito nesse encontro, e muito agradecida a todas vocês. Sim. Fiquei muito feliz agora de ver o sonho voltando, porque o nosso símbolo no Selvagem é o Ouroboro, e o primeiro ciclo desse ano foi sonhos, e nada foi combinado, e a gente está aqui sonhando, fazendo sonhos maravilhosos acontecer, e ouvindo os sonhos, e aprendendo a conduzir nossas vidas. Então, assim, muito aprendizado, para que sempre continue esse ciclo, que a gente assim só está começando essa roda, e que ela sempre esteja viva e pulsante. Estou muito feliz. Obrigada, gente. Sim. Eu vou aproveitar que eu também nunca estou aqui, né, e agradecer por esse momento incrível, essa partilha, esse mês movido por tanta cura, tantas mulheres curandeiras maravilhosas, mestras. Eu estou brotando aqui de muita emoção, muita vida, muito amor, muito axé. Hoje é um dia muito especial, dia de São Cosme e Damião.
Eu represento aqui também a Vicky e a Belle, que não estão aqui com a gente nos bastidores, mas elas estão sempre, né? A gente está sempre aqui juntas, elas estão acompanhando a gente aqui nesse momento. Muito obrigada, mulheres. Foi muita honra estar aqui com vocês, sustentando esse espaço. Estamos juntas sempre. Que graça. E que a gente consiga mover mundo para nos reencantarmos juntas, hein? Que essa pedagogia do reencantamento fique muito viva entre nós. E que essas crianças peguem um bom caminho para trilhar. Sim, e vamos para o nosso parto coletivo, né? Vamos. Nesse Ai, dia. meninas. Bem vermelho, sangue, vida. Isso! Um abraço, gente. Graças, Xé. Uhul! Ai, foi lindo.